amado. Sim. Não em nós mesmos, não nas nossas práticas, não na nossa conduta, não no nosso comportamento. Somos aceitos em Cristo. Nós vimos que a graça veio com maior excesso. Ok? Fala sobre algo que é excessivo. O pecado abundou. Ok? Não importa quantos pecados você já fez. Paulo disse, olha, eu sou o principal dos pecadores. Sou o chefe pecador. Mas ele disse que, olha, foi para isso que Deus revelou a sua misericórdia para mim, que sou o principal, para que seja exemplo de todos aqueles que também vivem no pecado, para que ninguém chegue a dizer que, olha, o meu pecado é maior que a graça de Deus, que a misericórdia de Deus. A graça de Deus é super abundante. Você pode ter uma multidão de pecados, mas quando você chega a Deus, Ele tem graça. A graça vai exceder, vai superabundar. Isto é, não importa quantos pecados você tem, Deus vai te dar algo a mais. Algo a mais. Ok? Então, e só para concluir o fio do pensamento aqui, se você vê Romanos capítulo 6, se lês todo o capítulo, você vai perceber as primeiras questões que aqui o povo de Deus colocou em resposta àquilo que Paulo dizia no capítulo 5, versículo 20. Diz que porque o pecado abundou, aliás, a graça superabundou depois da abundância do pecado. Então, para nós termos mais graça, devemos pecar mais. Era a pergunta que eu ia fazer. Exato. Não é? Devemos continuar a pegar mais para termos mais Quer graça. dizer, se o pecado abundou e a graça superabundou, Exato. significa que aquele Para que termos não mais erra, graça, que não falha, que não peca, não tem experiência não vai de ter graça. Ok. Então, logicamente, nós logo remontamos a isso. Olha, para eu ter mais graça, Então eu então vou eu tenho que pecar pegar mais. Logicamente é isso, mas a palavra de Deus... Até vou inventar pecados. Exato, para que eu possa ter mais graça. Mas a verdade é que o apóstolo Paulo diz que de modo nenhum Deus proíbe. Porque como? Aí diz, de modo nenhum, no versículo 2, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Porque a questão é, temos que entender, o capítulo 6 de Romanos fala sobre as três, diria, co-crucificação, co-sepultura e co-ressurreição. Para quem não entende o que estou falando, nós fomos sepultados com Ele, posicionalmente. Fomos sepultados com Ele e também fomos ressuscitados com Ele. Já temos uma nova vida. Agora, no versículo 7 diz que porque aquele que está morto está justificado do pecado. Já não há necessidade de voltarmos a viver no pecado, porque já somos cadáveres para aquela matéria. Já não estamos mais vivos para o pecado. Nós estamos vivos já para a justiça. Nós já estamos vivos para Deus. Agora, você dizer que vou voltar a viver mais ou pecar mais para que a graça abunde, você está procurando saber, vou ressuscitar o cadáver para voltar a viver, mas já está crucificado. Okay? O nosso homem natural, o nosso velho homem, ou seja, a nossa natureza pecaminosa, já foi crucificada com Cristo. Agora, já temos uma nova vida no versículo 4 de Romanos 6. Já podemos andar em novidade de vida. É o que 2 Coríntios 5:17 fala. Sim. Aquele que está em Cristo já é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Tudo é novo, novinho. Okay? Somos novas criaturas. Agora, não vamos voltar a tentar viver, ressuscitar o cadáver para viver. Isto é, quando Romanos 6,14 diz assim, no versículo 13 ainda, começando no versículo 13, Romanos 6, 13 e 14, diz assim, nem tão pouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos e dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. No versículo 14, aí está. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas estás debaixo da graça. Ok? Aí fala que nós temos que nos considerar como vivos a Cristo. E, portanto, não vamos entregar os nossos membros para as obras de iniquidade. No versículo 19 também fala sobre isso. Que antigamente, antes de sermos salvos,
nós dedicávamos tudo que nós éramos para a vida pecaminosa, todos os nossos membros. Estamos a falar dos nossos membros. As nossas vistas, a nossa língua, a nossa boca, as nossas mãos, os nossos pés, tudo que era nós dedicávamos. O nosso pensamento estava tudo dedicado à vida pecaminosa. Nós, com as nossas mãos, praticávamos coisas ilícitas. Com a nossa língua, nós falávamos palavras ofensivas, palavras que são como pontas de espada em Provérbios 18:12. Aquelas que ferem, matam, o poder da morte e a vida está na língua. Então, antes da nossa regeneração, que é a salvação, nós estávamos totalmente dedicados. Nossos pés corriam para coisas que não prestam, para derramar sangue, para essas coisas do gênero. Então, agora que já somos novas criaturas, devemos dedicar os nossos membros para quê? Para a justiça. Com as nossas mãos, nós servimos uns aos outros. Com as nossas línguas, nós falamos palavras que edificam. Os nossos pés correm para difundir o evangelho da salvação. Nós temos que dedicar os nossos membros. Por quê? O pecado já não terá mais domínio sobre nós. Por quê? O pecado já não tem mais domínio, não tem mais poder. Em Romanos 8:1, diz que já não há mais condenação para aquele que está em Cristo. Aquele que anda em espírito, não segundo a carne. Porque à medida que você vai andar segundo a carne, você terá vários motivos para viver condenado. Mas no momento que você andar em espírito e reconhecer o que Deus fez para você e tudo que Deus te deu graciosamente, em 1 Coríntios 2, versículo 12, perceber tudo que Deus te deu graciosamente, você vai perceber que, olha, eu não posso viver condenado, porque se eu vacilar, se eu tropeçar em algum momento, tenho a provisão que é confessar. Em 1 João 1, versículo 9, eu posso confessar e instantaneamente ser restaurado à comunhão com Deus.